que no Brasil atual está clara a responsabilidade, o papel que devem ser desempenhados pelas empresas públicas em parceria com o setor privado? Eu penso que as empresas públicas precisam se fortalecer mais, né? Nós temos algumas empresas municipais muito eficientes, né? Temos companhias estaduais eficientes, algumas delas abriram seu capital, né, na Bolsa e hoje tem grande parcela de capital privado, o que não necessariamente foi um bom caminho, né? Muitas vezes, quando isso acontece, a empresa passa a enxergar o saneamento como um negócio, uma oportunidade de lucros, né, de distribuição de dividendos, e o que também pode gerar exclusões, né, das populações mais pobres. Por que no caso do saneamento, uma lógica exclusiva de mercado pode ser uma dificuldade, ou qual deveria ser a outra lógica a predominar para uma atividade dessa natureza, que é eminentemente social, saneamento básico? Exatamente. As experiências internacionais mostram que lógicas de mercado tendem a ampliar a exclusão, né? Ou seja, populações sem capacidade de pagar tarifas, né, compatíveis com o custo do serviço tendem a ter menos prioridade, né? Exceto quando se implanta algum sistema de subsídio e aí o Estado precisa atuar fortemente, né? Então, a grande defesa hoje do setor de saneamento, e o Plano Nacional certamente contemplará isso, é enxergar o saneamento como um direito social e não como um negócio, uma oportunidade de mercado, né? O que não exclui, como eu disse anteriormente, a participação da iniciativa privada. Ela tem vários nichos na área de saneamento para atuar, mas na prestação de serviços, a sua atuação precisa ser acompanhada de uma forte regulação por parte do Estado, para que não gere mais distorções no atendimento populacional. Professor, a nova lei determina também a elaboração de mecanismos de controle social. O que vem a ser, como se opera, como se exerce controle social, como será a participação da sociedade numa atividade como essa, que é o saneamento básico? Na verdade, a lei é um pouco tímida ao definir esses mecanismos de controle social. Ela coloca como algo facultativo, não compulsório, né? E uma referência que o setor de saneamento tem, sempre ele olha para essa referência, é a experiência do setor saúde, né? O setor saúde avançou muito com a criação dos conselhos, com participação da sociedade civil, dos prestadores, do Estado, do Executivo Municipal, né? No caso dos conselhos municipais. Existem umas poucas experiências no Brasil de conselhos de saneamento, né? Mas eu pessoalmente acredito que possa ser um caminho interessante, né? Porque um conselho fortalecido, ele pode ser uma instância importante para definir onde investir, como priorizar os mais pobres, como estabelecer um esquema tarifário justo, né, que faça equidade na arrecadação, que não puna exageradamente os pobres. E são as camadas mais pobres, são as camadas mais vulneráveis, né? Exatamente. São aquelas que podem ter um impacto, né, mais nocivo da ausência de saneamento, né? Agora, quando o senhor nos informa que o controle social pela lei é facultativo, então dependerá de quem? Da vontade do prefeito ou do governador? Exatamente. Especialmente a vontade do titular, que é o município. Vontade política. Vontade política. Um bom exemplo que os municípios teriam a seguir é o exemplo do governo federal, né, que criou o Conselho das Cidades, Conselho Nacional das Cidades, e no Conselho existe uma Câmara Técnica de Saneamento, né? Então o governo federal está fazendo sua parte, implantando o controle social. Essa semana mesmo nós temos, acabou a Conferência Nacional, a 4ª Conferência Nacional das Cidades, né? Então é a população opinando, procurando interferir nas políticas públicas. Se esse modelo fosse reproduzido, principalmente nos municípios maiores, né, que têm mais capacidade de mobilizar a população, eu creio que nós poderíamos ter um quadro diferente para as ações de saneamento. Professor, existe no Brasil uma consciência sobre a relação de causa e efeito, ou mesmo de compatibilidade, até de entrelaçamento entre as operações ou as áreas de saúde e de saneamento? Porque, evidentemente, parece que elas caminham muito juntas, ou as duas atividades deveriam se complementar. Essa consciência está presente? Essa é uma discussão que o PlanSab, o Plano Nacional, procura fazer, que nós chamamos de intersetorialidade, né? A relação entre setores, né?
E o saneamento é um setor, é uma área que tem muitas interfaces, né? Com a saúde é muito forte, como você menciona, mas também com a área de meio ambiente, a área de recursos hídricos, a área de desenvolvimento urbano, né? Saneamento está intricado em todas essas políticas públicas, né? Particularmente com a área de saúde, eu penso que há muito que avançar nessa relação intersetorial e que poderia ser muito saudável para ambas as áreas, né? A área de saúde enxergar e praticar mais claramente o saneamento como uma medida preventiva, uma medida de promoção da saúde, seria muito salutar, e da mesma forma o saneamento agir norteado pelos impactos positivos que pode trazer para a saúde pública, né? Seria extremamente benéfico para as duas áreas se essas inter-relações fossem mais fortes, mais sólidas, né? Elas acontecem, mas, na minha percepção, deveriam se fortalecer mais, especialmente no nível dos estados e no nível dos municípios. O senhor é o coordenador do Panorama Nacional do Saneamento Básico, que está elaborando, contribuindo para a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico. Quem participa, como pode ser a participação, como que a sociedade se representa nessa atividade, o que é que está sendo feito, qual é o andamento disso até o momento? Sim, o Panorama do Saneamento Básico no Brasil é um estudo encomendado pelo Ministério das Cidades a 3 universidades, Universidade Federal de Minas Gerais, Federal do Rio de Janeiro e Federal da Bahia, né? Nós compusemos uma equipe entre as 3 universidades e que elabora esse estudo, é um estudo bastante aprofundado, bastante amplo, que faz um diagnóstico de vários aspectos do saneamento no Brasil e procura enxergar e projetar o setor para os próximos 20 anos, né? Esse estudo, Panorama, é um estudo acadêmico, mas ele gera uma versão preliminar do Plano Nacional. Então ele é um subsídio importante para o Plano Nacional. Será submetido a debate. Que será submetido a debate. Essa versão preliminar já está concluída, está em análise por parte do Ministério das Cidades e se espera que brevemente entre em consulta pública e sejam realizados seminários regionais para discuti-lo. A ideia é que esteja por pelo menos 30 dias na internet para receber emendas e finalmente seja apreciado pelos conselhos relacionados à área, Conselho de Saúde, Conselho de Meio Ambiente, de Recursos Hídricos, e aprovado pelo Conselho das Cidades. Qual é o grande diferencial desse plano preliminar? Nós vamos pagar essa dívida em quanto tempo? Então, primeiro é bom dizer que o único plano que existiu de saneamento no Brasil foi um plano na década de 70, o Planasa, Plano Nacional de Saneamento, ainda na época da ditadura militar, que fez mudanças importantes no setor, né? Então nós temos 40 anos depois um novo plano, né? O Planasa já tinha expirado, hoje não se fala mais no Planasa. Então, a partir de agora, nós temos um documento que enxerga o setor e que coloca propostas concretas, né, para, em 20 anos, né, Em 20 anos. em 20 anos, ou seja, em 2030, eu não diria que saldar integralmente a dívida, né? Os estudos apontam que saldar totalmente essa dívida em 20 anos não é algo factível, né? Mas se aproxima muito da universalização dos serviços, né? No plano nós temos um conjunto de indicadores e metas, né, que mostram que é possível sim universalizar o saneamento em alguns aspectos. Por exemplo, abastecimento de água na área urbana, né, em 20 anos é perfeitamente factível que nós não tenhamos nenhum morador das cidades sem um sistema adequado de água, né? Ok, já é uma coisa uma conquista importante. Muito importante. Né? Bom, eu queria agradecer a presença do professor Léo Heller, que é professor de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais e coordena também o Panorama Nacional de Saneamento Básico, pelas explicações que nos trouxe. Muito obrigado, professor. Estaremos acompanhando essa temática. Ok, eu que agradeço a oportunidade. E a vocês de casa também, nossos agradecimentos. Caso queiram entrar em contato com a nossa produção, aí na tela está uma forma de fazê-lo. Veja aí, www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Cidadania.